Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Completo Testamento. Introdução. O que todo mundo procura e todos desejam? Com certeza é a felicidade. Desde as pessoas mais religiosas, os santos e mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, até mesmo as pessoas que fumam, bebem, usam drogas, cometem adultério, roubam, matam e até as que se suicidam, fazem tudo isso com o intuito de alcançar a felicidade. Todos, sem exceção, querem a felicidade. Todo tipo de comportamento de hoje é uma tentativa para ser feliz. Com certeza, individualmente, nós temos pessoas felizes e infelizes, porque cada um colhe o que planta. Mas quando nós observamos no contexto geral, nós vemos que até os grandes santos se lamentavam por não encontrar esta paz tanto desejada. Paulo, o grande seguidor de Cristo, o maior pregador do cristianismo, como vemos pela própria Bíblia, diz, Romanos 7,26, pela lei de meu espírito estou sujeito à lei de Deus, mas por minha carne sou o escravo da lei do pecado. Se de um lado faço o bem que quero, de outro lado faço o mal que não quero. Miserável homem que sou. Temos outra passagem bíblica que diz, não existe um justo sequer, ninguém que tema a Deus. Portanto, por mais que uma pessoa se esforce, ela não consegue alcançar a felicidade. Qual é a origem da felicidade? E qual é a origem da infelicidade? A felicidade vem da verdade. Se nós soubéssemos resolver todos os problemas, quer de ordem material, quer de ordem espiritual, nós seríamos pessoas felizes. A infelicidade vem da ignorância. Como não sabemos resolver todos os problemas, somos pessoas infelizes. A conclusão que chegamos é que a verdade traz a felicidade, por isso ela vem de Deus, e a ignorância traz a infelicidade, por isso ela vem de um ser oposto ao de Deus, que é o próprio Satanás. Ao observarmos tudo isso, nós vemos que o ser humano está separado de Deus porque ele não consegue a felicidade. Para resolvermos esses problemas, em primeiro lugar, nós devemos analisar o próprio ser humano e entender o que é que o separa de Deus. Qual é o motivo pelo qual o ser humano não consegue se comunicar com Deus e resolver todos os problemas, já que Deus é a fonte da sabedoria? Em segundo lugar, nós devemos analisar a religião. Como o ser humano se separou de Deus, a religião surgiu para ligar novamente o homem a Deus. Se Deus não existisse, a religião não teria nenhum significado. Nós perguntamos, por que é que a religião não consegue ligar o homem a Deus? Qual é o problema da religião? Em terceiro lugar, nós devemos examinar a história humana. Deus, que é todo-poderoso, está trabalhando para recuperar os seus filhos perdidos. Por isso, nós devemos analisar o trabalho de Deus através da história. Desta forma, em quarto lugar, nós poderemos analisar a própria verdade. Em primeiro lugar, vamos examinar o ser humano. Todos nós nascemos com desejos e o nosso desejo original era seguir ou estar unido a uma direção certa, que automaticamente era praticar o bem e ter a felicidade. No entanto, nós vemos que surgiu uma direção oposta, uma direção errada que nos induz à prática do mal e colher como resultado a infelicidade. O nosso desejo devia seguir uma direção certa, de acordo com nossa mente original ou consciência. Nós devíamos praticar o bem e sermos felizes. Se nós soltássemos uma pessoa na rua, ela devia se tornar um santo e não um marginal. As ruas deviam se tornar um jardim florido, porque todos sentiriam que a rua era a sua própria casa. No entanto, as pessoas são levadas a praticar o mal, achando que é bom. Bebem, fumam, usam drogas, se prostituem, brigam e acham que serão felizes indo contra a mente original que quer fazer o bem. Por isso, o que nós vemos hoje é apenas destruição. Está sendo tudo depredado. As pessoas parecem mais monstros do que seres humanos. Lixo é jogado dos carros, das casas, para tudo o que é lado. As pessoas são completamente irresponsáveis. A falta de amor ao próximo é uma coisa incrível. E nós nos perguntamos, por que o ser humano age dessa forma, se prejudicando completamente?
Por isso, nós precisamos nos perguntar de onde surgiu essa mente má que conduz o ser humano para essa direção errada, quase que naturalmente, e causa a infelicidade. Há uma luta dentro de cada um de nós. É a luta entre a nossa mente original e a nossa mente má. Pela Bíblia, essa mente má surgiu quando os nossos primeiros ancestrais desobedeceram a Deus, cometendo a queda do homem. A origem da queda do homem foi o próprio Satanás. Nós podemos comparar o ser humano a uma xícara. Qual é a finalidade da xícara? É conter líquido. Se houver um orifício na xícara, ela passa a ter duas finalidades contraditórias. Por um lado, é conter líquido, mas por outro, o deixa vazar. Portanto, essa xícara não tem finalidade nenhuma. Ou nós consertamos essa xícara ou então jogamos fora. Da mesma forma, o ser humano. Qual é a finalidade do ser humano? Nós vemos que o ser humano tem duas finalidades contraditórias. Como disse o apóstolo Paulo na Bíblia. Por um lado, pela lei de meu espírito, estou sujeito a Deus. Mas de outro lado, pela lei da minha carne, sou escravo da lei do pecado. Miserável homem que sou. Por isso que nós somos seres angustiados, cheios de conflitos. Deus é um Pai de bondade. Ele não nos criou dessa forma. Deus está trabalhando para nos salvar. Se nós não eliminarmos essa mente má, será impossível resolver os problemas da humanidade. Essa luta entre nossa mente e nosso corpo se refletiu externamente, quando Caim matou Abel na primeira família. Se expandiu como guerras entre famílias e, na medida em que o mundo foi crescendo, também a luta aumentou como guerra entre as nações e as guerras mundiais. O mundo se dividiu em democracia e comunismo, um representando a mente e o outro representando o corpo. Como então eliminar a mente má? Para eliminar a mente má, nós precisamos responder muitas perguntas. Depois que os nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, falharam, eles caíram na mais profunda ignorância, nas trevas que continuam até hoje, se tornaram homens decaídos. O ser humano possui mente e corpo. Surgiram desta forma questões de ignorância tanto no campo da mente quanto no campo do corpo. No campo da mente surgiram questões de ignorância interna, e no campo do corpo surgiram questões de ignorância externa. Para resolver as questões de ignorância interna, no campo da mente surgiu a religião, e para resolver as questões de ignorância externa no campo do corpo surgiu a ciência. Vejamos algumas das questões de ignorância interna que o ser humano precisa responder para solucionar o problema da mente má. Por exemplo, origem do ser humano. Por que é importante saber sobre a nossa origem? Para que possamos responder uma segunda questão. Qual é a finalidade da nossa vida? Com certeza a nossa vida tem uma finalidade. Nós não nascemos por acaso. Nós sabemos que todas as coisas têm uma finalidade. O automóvel tem uma finalidade, as nossas roupas têm uma finalidade, o giz tem uma finalidade e sabemos para que elas servem. Mas se nós perguntarmos qual é a finalidade da vida do ser humano, a pergunta fica em aberto e nós não sabemos de onde viemos, quem somos, para que servimos e para onde iremos. Isso é uma tragédia. Desta forma, partimos para outra questão. Tem vida após morte? Aqui está a dúvida. Alguns acreditam por fé, mas não conseguem provar, porque a vida após morte se passa no mundo invisível. Se tem vida após morte, surgem outras perguntas. As pessoas acreditam que depois da morte vão para o mundo espiritual. Então, o que é o mundo espiritual? O que as pessoas vão fazer lá? Nós precisamos responder estas questões, porque a nossa vida na Terra é de fundamental importância, como uma preparação para a vida no mundo espiritual eterno. Quem é Deus? Precisamos saber quem é Deus, porque sem encontrarmos Deus, nós não podemos responder estas questões fundamentais. Deus é a origem da verdade, precisamos falar com Ele. O que são o bem e o mal? A grande maioria acredita que sabe distinguir o certo do errado. As pequenas coisas nós sabemos, como uma conta de matemática, mas as questões mais importantes nós não sabemos. Para os cristãos crentes, tomar bebidas alcoólicas e fumar é pecado. Para os católicos não é. Para os cristãos, o casamento deve ser monogâmico, somente uma pessoa, uma esposa ou esposo. Para os muçulmanos, casam com quantas esposas puderem sustentar. Para os cristãos, Jesus é o Messias, mas para as outras religiões, Jesus não é. Vejamos
Agora, algumas questões de ignorância externa. Leis da natureza. O ser humano não conhece as leis da natureza, por isso a humanidade está destruindo tudo. Através de produtos químicos e poluição, o ser humano está devastando o meio ambiente, a própria casa. Qual é a natureza da matéria? Se a ciência prova que o ser humano veio do macaco, nós perguntamos de onde vem a matéria que gerou o macaco e toda a criação? Qual é a origem? Depois de um breve questionamento sobre o ser humano, vamos examinar agora a religião. A religião e a ciência. A religião surgiu para eliminar as questões de ignorância interna e a ciência surgiu para eliminar as questões de ignorância externa. Muitas pessoas dizem que religião e ciência nada tem a ver uma com a outra, porque uma é no campo da fé e a outra é no campo da lógica. Hoje nós chegamos à conclusão que a religião e a ciência devem caminhar unidas como mente e corpo de um homem aperfeiçoado. Num homem aperfeiçoado, a mente é sujeito e o corpo é objeto. O ser humano tem completo domínio sobre o seu corpo. O corpo obedece às diretivas da mente. Jesus era esse tipo de homem. Da mesma forma, a religião deve ser a mente do ser humano e a ciência deve ser o corpo. A ciência deve ser dominada pela religião, assim como o nosso corpo deve ser dominado pela nossa mente. A ciência desenvolve a tecnologia e o conforto físico, e a religião deve desenvolver o conforto espiritual. Quando a religião dominar a ciência, então a ciência servirá para resolver todos os problemas da humanidade. Não existe felicidade espiritual sem a felicidade física, e não existe felicidade física sem a felicidade espiritual. Por que as religiões se acham incapacitadas? Se nós examinarmos o desenvolvimento da história, nós vemos que o ser humano está desenvolvendo seu coração e intelecto. Isso está comprovado pela ciência. A ciência avançou 2000 anos, enquanto que a religião ficou paralisada. A religião está no campo da fé, enquanto a ciência está no campo da lógica. As pessoas não conseguem vencer as tentações da ciência somente pela fé. A religião precisa urgentemente de uma explicação lógica para não ser destruída pelo materialismo, uma sociedade que visa a satisfação do corpo, levando o homem a perder o completo controle de si mesmo. Precisamos de uma nova verdade capaz de levar a religião ao nível da ciência, para que as duas possam se unir e resolver o problema da humanidade. A finalidade da história humana é tirar o homem do mais profundo estado de ignorância e elevá-lo para o mais alto grau de conhecimento. É resgatar o homem para o estado original antes da queda. Ao longo da história, o ser humano tem desenvolvido seu coração e intelecto. Na medida em que o ser humano foi se desenvolvendo, Deus podia dar a verdade num nível mais elevado. No tempo de Abraão, o ser humano somente podia se comunicar com Deus através de oferendas, oferecendo sacrifício como animais, etc. Com o passar da história, já no tempo de Moisés, Deus pôde dar o Velho Testamento, e no tempo de Jesus, Deus pôde revelar o Novo Testamento. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de novas revelações, uma nova verdade, ou seja, do completo testamento. Vejamos, então, a necessidade de uma nova expressão da verdade. Nós temos fundamentos bíblicos quando Jesus fala em João 16, 25. Disse-vos estas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Em João 16, 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o advogado, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Através de Moisés, nós recebemos o Velho Testamento. Através de Jesus, nós recebemos o Novo Testamento. E agora, através do Senhor do Segundo Advento, nós devemos receber o completo Testamento. Então, qual é a missão da nova verdade? A nova verdade deve ter a capacidade de, primeiro, unir a ciência e a religião. Segundo, provar a existência de Deus e levá-lo a sentir o seu coração. Terceiro, estabelecer uma verdade absoluta capaz de unir todas as religiões e ideologias. Quarto, unir toda a humanidade como irmãos e irmãs, centralizando-se em Deus
e estabelecer uma só família mundial. Quinto, explicar as questões fundamentais da Bíblia. Sexto, provar a existência do mundo espiritual. Sétimo, explicar a finalidade da vida. Gostaria de deixar bem claro, nós levantamos estas questões para que você que está assistindo possa compreender o grau de ignorância em que a humanidade se encontra. E por causa disso, a grande maioria não acredita que é possível salvar a humanidade. Agora, no entanto, você pode sentir alegria e grande esperança. É chegada a hora, porque Deus enviou essa nova verdade, que é o completo testamento. E nós temos o máximo prazer de lhes mostrar. Você poderá ver isso e também se interessar em ser alguém capaz de se tornar a voz de Deus para a mudança que se aproxima na história humana. Ao encerrarmos essa introdução, é com grande alegria que iremos dar início às conferências.